Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do CS Jurídico Cast. Direito claro e informação segura. Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de lesões graves e mortes no Brasil. Mas, além da consequência física, eles também trazem reflexos profundos no campo jurídico, social e econômico. Um simples ato de imprudência ao volante pode gerar uma cadeia de impactos. Para a vítima, que enfrenta despesas médicas, sequelas e muitas vezes a perda da capacidade de trabalhar, como também para a família, que sofre com a dor emocional e pode depender de indenizações e benefícios para sobreviver. E até o motorista, que responde civilmente e criminalmente, podendo comprometer todo o patrimônio. E é nesse ponto que o direito atua, buscando garantir a proteção às vítimas, reparação justa e a responsabilização de quem causou dano. E para tornar essa reflexão ainda mais concreta, vamos falar de um caso que chocou o Brasil: o atropelamento do jovem corredor Emerson Pinheiro, que apenas com 29 anos ele perdeu uma perna e fraturou a outra durante o treino. E são esses casos que nos levam a várias perguntas, que podem mudar destinos inteiros. Quais são os direitos da vítima em situações como essa? A família, ela pode ser indenizada? E quando as sequelas são permanentes, o que a lei realmente garante? O tema do episódio de hoje é acidentes de trânsito e seus reflexos jurídicos. O caso de Emerson Pinheiro. Sejam muito bem-vindos, doutores, como é bom tê-los aqui, para que possamos discutir uma temática tão relevante, né, tão atual e impactante, respectivamente, né, que abalou boa parte de Salvador, foi esse caso de Emerson Pinheiro. Porque sabemos que um acidente como esse, automaticamente, não gera sequelas somente na vítima, mas há toda uma extensão, né, para a família, automaticamente também para o motorista, né, que agiu de forma imprudente, claro, em casos, né? E também, logicamente, diante disso, há a questão das consequências jurídicas dentro de cada seara. Seja a seara civil, né, de responsabilização da doutora Camila, seja a seara previdenciária, principalmente, não é, doutor Nelson, em relação à questão dos benefícios, da pensão por morte, a depender de cada caso. Então, realmente, é uma temática que traz muitos impactos, não é? Mas vamos discutir hoje, né, por esses pontos aí. Na doutora Camila, a gente sabe que quando há um acidente, logicamente, não afeta somente a vítima, mas também toda a família, todo o emocional, respectivamente. Não é claro que existe a questão dos gastos em determinados casos, em relação à prótese, a todo o tratamento médico, tudo isso. Não é? Mas ainda, além disso, existe todo um impacto psicológico. Perfeito. Não é? Então, dentro da seara de direito de família, né, como a gente pode vislumbrar esse tipo de situação? Quais são as consequências jurídicas, principalmente no que diz ao tocante da responsabilidade civil? Olá, pessoal. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. E já aproveitando o ensejo, né? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque a gente sabe que um acidente, como a doutora falou, tem diversas consequências. Não só na seara física do indivíduo, mas na seara psíquica, financeira, econômica, da própria família, quando perde um ente querido. Então, aí a gente pode apontar diversos reflexos na seara da responsabilidade civil. Por exemplo, a gente pode estar falando aí de danos materiais, né? Sim. Que são quando são gerados danos patrimoniais. Por exemplo, um acidente de trânsito envolve prejuízo ao veículo, ou até, no caso do ciclista, a bicicleta. Então, a gente pode apontar danos materiais nesse sentido. Também podemos citar os danos morais. O que são os danos morais, que é tão falado, né? Danos morais são aqueles danos que ultrapassam a esfera objetiva, ou seja, diz respeito aos danos na esfera subjetiva do indivíduo, aquele sofrimento emocional. Então, a gente pode falar também de danos morais, ao passo em que, logicamente, um acidente de trânsito, ele traz inúmeros sofrimentos psíquicos, emocionais, traz todo esse abalo aí emocional, não só para a vítima, mas como para toda a família. A gente pode falar ainda de danos estéticos, que é pouco falado, inclusive, hoje em dia. Danos estéticos, por exemplo, aquele indivíduo ele fica sem uma perna, sem um braço, ou com uma cicatriz muito grande,
que acaba impactando na sua esfera estética, de fato, né? Então, aquilo lhe causa um sofrimento de sempre que ele olhar, ele lembrar daquele acidente, lembrar daquele dia fatídico. E a gente pode falar também até das próteses, né? Quando a gente fala de um acidente, por exemplo, que, como foi o caso dele, de Emerson, perdeu a perna. Então, muito provavelmente, ele vai precisar utilizar uma prótese, que a gente sabe que tem um valor, acaba sendo caro, né? Relativamente caro. Então, quem é o responsável por arcar com todos esses danos? É o causador do acidente. Logicamente, se for apurado o dolo e até o limite, né? Até que ponto vai a responsabilidade daquele indivíduo. Porque a gente sabe que existem casos e casos, e cada caso tem que ser analisado de forma peculiar e individualizada. Não é verdade, colegas? É verdade, doutora. E no caso, então, de Emerson especificamente, doutora, foi um abalo, assim, quando a doutora mencionou em relação à questão do dano moral, foi um abalo muito grande porque ele era corredor. Exato. Inclusive, ele estava treinando para um campeonato, né, uma corrida, respectivamente, e aconteceu esse acidente. Inclusive, quando foi entrevistado, o avô dele, ele mencionou que o Emerson falou que, independente de toda essa contextualização, de tudo que aconteceu, ele vai permanecer correndo. Independente se seja em relação à prótese, com prótese, se seja em relação com a cadeira de rodas, respectivamente, mas ele não vai desistir do sonho. Que bom, Foi né? o que ele disse, né? Eu não vou desistir do meu sonho, do meu propósito, que é, de fato, correr. Né? Que ele tem como finalidade. E quanto isso pode ajudar a majorar, não é, doutora? A questão do dano moral judicialmente. Com certeza, a gente está lidando aí com um atleta que ele utiliza das suas pernas para praticar atividade física. Então, imagina um abalo emocional desse indivíduo ao ter o seu objeto de trabalho, digamos assim, ceifado, né? Tolhido. Então, a gente, logicamente, acaba falando aí de um impacto moral muito grande. E só para ressaltar que tem os impactos na esfera trabalhista, previdenciária, civil e criminal também. Porque a responsabilidade, ela precisa ser apurada, aferida, para que lá na frente haja uma responsabilização de fato e que a gente não fique com essa sensação de impunidade, que é muito constante. Então, a gente precisa, de fato, avaliar, apurar a responsabilidade e lá na frente chegar a uma responsabilidade de fato do causador do dano. Com certeza, doutora. Nessas circunstâncias, principalmente no caso de Anderson, quando eu vi, isso exige uma resposta de Emerson. Né? Exige uma resposta muito severa do Estado, entende? Em relação à questão dos causadores, principalmente porque o motorista, há indícios, né, que ele se encontrava embriagado, ou seja, é uma questão que a gente pode, né, trazer Exato. também dentro da seara criminal, né, a questão dele assumir o risco da conduta, né, perfeito. Para, de fato... E a gente também não pode esquecer que existem os efeitos diretos, né? Logicamente que a gente fala de dano moral, dano patrimonial, enfim. E também os efeitos para com a família. Digamos que esse ente seja o responsável pela manutenção daquela família. Ainda tem esse viés, doutora. Sim. Então, como é que aquela família ela vai se manter? Então, o judiciário, ele precisa também, por exemplo, fixar uma pensão vitalícia, se for o caso. É verdade. Entende? Porque a partir do momento que você compromete a renda daquela família, a família vai ficar desassistida. Aí a gente adentra a seara de Dr. Nelson, né? Direito previdenciário. Porque essas situações, além de impactar o âmbito do direito civil, como a gente vem falando, né, doutor? Como também o criminal, obviamente, diante da responsabilização, né? Que pesa, né? Vamos dizer que a mão do Estado, ela pesa muito mais na seara e precisa realmente pesar na seara criminal. Não é? Mas também temos a questão da seara previdenciária, né? No sentido de, eu vejo o previdenciário também como uma ideia de alento, de compensação, como na questão da cível, não é? Uma espécie de compensação no que concerne, existe a possibilidade de benefício, né, doutor? Com certeza. De benefício em relação à questão dos acidentes em si, como também em situações, claro que não foi o caso de Emerson, mas pode gerar a questão de um homicídio, que é a possibilidade também de estender a ideia de pensão por morte para os familiares, como a doutora Camila bem pontuou durante a contextualização. De fato, existe essas possibilidades. Agora, cada caso é um caso. Claro. E quando se fala de direito previdenciário, para gerar benefícios, é necessário
que a vítima, numa hipótese de acidente, ela mantenha a qualidade de segurado. Então, não é só porque ocorreu um acidente, não é só porque teve uma vítima. Ou seja, tem requisitos, né, Tem doutor? requisitos que precisam ser cumpridos para poder gerar os respectivos benefícios. Sem requisitos, a gente não pode falar de benefícios previdenciários. A depender do caso concreto, pode-se ter um benefício assistencial, mas digo que não é interessante um benefício assistencial diante da possibilidade de se conseguir um benefício previdenciário, propriamente dito. E quais seriam esses benefícios que a gente falaria? E os requisitos, né, e os doutora? requisitos que é... Porque eu fiquei curiosa com esses requisitos. Muito provavelmente os Importante. ouvintes também, né, querem Então, saber em Porque às relação ao vezes preenchimento. A às gente vezes tá- a gente acha que só pelo fato de ter tido um acidente já vai garantir, mas Né? como o doutor esclareceu aqui, não é bem assim que funciona. Não é bem assim. No caso do Emerson, eu não sei exatamente o seu dia a dia, não sei se ele tinha labor definido de carteira assinada, se era contribuinte individual, se ele preenchia Claro. os requisitos de qualidade de segurado. Uma vez preenchendo, obviamente que ele terá direito, nesse primeiro momento aí, a um auxílio por incapacidade permanente e a possibilidade também do auxílio acidente indenizatório, independentemente dele não estar exercendo labor naquele momento, mas, por exemplo, se ele for, no caso, né, ou fosse trabalhador avulso, trabalhador doméstico, segurado empregado ou segurado especial rural, nessa hipótese ele teria direito também ao auxílio acidente de natureza indenizatória. Tá? O auxílio acidente de natureza indenizatória, no caso ele perdeu uma perna, fraturou outra, se o trabalho dele for um trabalho mental, um trabalho que use as mãos e a mente, e não necessariamente o esforço físico repetitivo com as pernas, ele poderia ainda exercer as suas funções e permanecer recebendo um auxílio acidente de natureza indenizatória. Mas, repito, cada caso é um caso e é necessário analisar o caso concreto para ver se de fato preenche os requisitos para a concessão desses benefícios. Perfeito. Isso é interessante do direito, né? Cada história traz uma realidade, é distinta uma da outra, então a gente realmente tem que fazer essa ponderação. Sempre. E o judiciário, de fato, o faz para que veja o que, de fato, se adequa ali àquele caso, né? É o que torna Apresentar uma interessante. solução justa, né, Sim. doutora, a partir da análise. Claro que não foi o caso do Emerson, né, doutor Nelson, mas infelizmente tem casos, né, que vem a óbito, que a vítima vem a óbito respectivamente, né? Aí a gente se depara com o benefício da pensão por morte. Como é que funcionaria nesse caso especificamente, doutor? De novo, o requisito qualidade de segurado da pessoa falecida teria que estar presente na data do fato. Ou seja, é contribuinte do INSS, é segurado empregado, segurado doméstico, segurado especial rural, preencheu esse requisito, qualidade de segurado. Poderia ser uma única contribuição antes do óbito e recente, ou seja, contemporânea. Sim. Nesse caso, deixaria para os seus dependentes diretos o benefício da pensão por morte. Perfeito. Ou seja, uma única contribuição, se ele tivesse feito junto ao INSS, poderia garantir, a depender dos requisitos, Isso se uma assistência à contemporâneo família. aos Ah, fatos. Sim. Então, ele efetuou uma contribuição como um contribuinte individual. dia Um antes, exemplo. Um dia antes do acidente, digamos. É. Um mês antes. Um mês antes. Já lhe confere. Já lhe confere. Lhe confere. Agora tem suas particularidades. Vamos supor que no caso ele é casado. Sim. Sim, claro. E a pensão por morte para o companheiro? Como é que ficaria nesse caso? Aí você pergunta quanto tempo ele tinha de casado e quantas contribuições ele tinha efetuado para a Previdência Social. Vamos dar um exemplo aqui que ele fosse casado há menos de 2 anos Sim, claro. e tivesse efetuado 17 contribuições. A companheira, a esposa, só iria receber a pensão por 4 meses. Mas para os filhos, independentemente da quantidade de contribuição, esses filhos poderiam receber até completar 21 anos. Se portador de deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, poderia receber
né? De forma vitalícia. De forma vitalícia, exatamente. Olha, o direito previdenciário, gente, São muitas nuances. detalhes, muitos detalhes. Eu acho interessantíssimo. Encantador, é uma área que realmente... doutor, E a gente pensa também nos reflexos com relação à família, só voltando à seara de família, que eu sou suspeita para falar porque eu amo, mas digamos que numa hipótese de indenização, eu bati no microfone, numa hipótese de indenização pecuniária, e aí aquela pessoa ela não tem o dinheiro propriamente dito, mas tem a herança, né? Então, o patrimônio da família ele pode ser utilizado, inclusive, para arcar com esses gastos. Porque a gente acha que, se aquela pessoa ela não tem dinheiro, mas tem um patrimônio, então a responsabilidade ela vai incidir. recai também, né? Na proporção e na medida do patrimônio, né? Como estamos falando de acidente de trânsito, eu gostaria de pontuar um caso, inclusive, que temos no escritório. Sim, claro. A vítima foi um motociclista que estava retornando do trabalho para sua residência e o autor, causador do acidente, era um empregado de uma determinada empresa que atropelou esse motociclista na contramão. E ele também estava sob efeito de álcool. Olha o problema. Foi preso em flagrante. E o que acontece? Nesse caso, sabemos que esse cidadão ele não teria condições de arcar com todos os custos decorrentes daquele acidente. Sim. E aí a gente está falando de danos materiais, lucros cessantes, danos morais. Entramos com a ação. E a pretensão indenizatória chega aí aos R$300 mil. Nossa. Aquilo que você pontuou no início, que de repente pode destruir um patrimônio inteiro. E nesse Sim. caso, a empresa ela responde solidariamente por não aferir a questão aí da responsabilidade. Ele estava O trabalhando. Ele motorista- estava trabalhando, O motorista estava com o veículo da empresa, fazendo Olha. uso de álcool, atropelou o motociclista, ou seja, ele adentrou a contramão, Sim. ele foi preso em flagrante, foi comprovado em sede de delegacia que ele estava sob efeito de álcool e gerou todo esse dano. É. E a empresa responde solidariamente. responde Olha, solidariamente. Até que ponto, né? Podemos chegar nessa questão, né, de atingir o patrimônio, não é um terceiro especificamente, né? O doutor Mas... Nelson pontuou uma questão interessante do lucro cessante, que também é pouco difundido, que poucas pessoas ouvem falar, que eu acho importante a gente esclarecer. Lucro cessante nada mais é do que aquele valor que a pessoa deixa de auferir, de ganhar, em Sim. detrimento daquele acidente. Então, o doutor lembrou de algo muito importante, que além do dano moral, dano estético, dano material, existe a possibilidade do lucro cessante também. Então, Exato. é pouco até difundido, né? Poucas pessoas ouvem falar, mas que no âmbito jurídico é muito interessante. Com certeza, doutora. São inúmeros direitos, são inúmeros requisitos também, não é, doutor? Principalmente na seara de direito previdenciário, mas sabemos que muitas vezes um ato, uma atitude específica pode gerar inúmeras consequências como essa. Quais, diante, né? Caminhando para o final do nosso episódio, qual seria a mensagem que os doutores deixariam para a nossa sociedade, a título de atenção? Doutoras, eu diria consciência. É preciso conscientizar a população, aquele que conduz um veículo, que evite fazer uso de bebida alcoólica ou qualquer outra substância psicoativa para a condução desse veículo, porque muitas vezes ele destrói a própria vida, destrói a vida de outras pessoas que não tinha nada a ver com a particularidade dele, não é isso? É verdade. Enfim, e movimenta toda a esfera do direito aí, como Sim. direito do trabalho, direito previdenciário, direito civil, Perfeito. não é? É. Então, conscientização é a palavra. Eu também acredito muito nessa conscientização, ao passo em que, para mim, a educação, como eu já havia falado em outros momentos, para mim é o fator principal da reeducação das pessoas e, logicamente, que a gente, como operadores do direito, aplicadores do direito, é esperar um posicionamento mais firme das sentenças. Então, sentenças com valores, às vezes, irrisórios, que não condizem com a realidade, acredito que isso é um passo também a ser enfrentado e a ser superado. Então, acredito que esse também seja uma expectativa de todos nós, que o direito, de fato, ele venha conseguir amparar
e resguardar os envolvidos de forma satisfatória. Ou seja, doutora, tudo deságua na questão da obtenção de conhecimento e também do nível de conscientização, né? Então, mais uma vez, é sempre interessante a gente, né, ponderar, né, no sentido de como é bom para nós, hoje também para os nossos ouvintes, para a sociedade em geral, propiciar um ambiente como esse. Que a gente possa discutir, trazer temáticas relevantes e saber que uma simples atitude pode desencadear inúmeras situações, inúmeras responsabilidades que, conforme o doutor Nelson bem pontuou, não se restringe somente ao autor, mas também, né, diante da responsabilização solidária, sabemos que as consequências podem atingir muito mais pessoas, muito mais patrimônio, sem mencionar também a questão de todo o abalo emocional, não é, psicológico nesses casos. E você, que nos acompanhou até agora, gostou do conteúdo? Então, se inscreve no canal, compartilha, comenta, curte, ative aquele sininho, certo? E, claro, encaminhe para quem precisa saber disso. Até mesmo porque aqui no CS Jurídico Cast nós temos um lema: onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.